Vamos orar antes da gente começar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Te peço que Teu Espírito esteja conosco aqui, nos dando clareza de entendimento, que possamos entender a Tua palavra. Te peço que o que de fato venha de Ti, que seja fortemente aplicado no coração dos irmãos aqui presentes e que supra minhas falhas e que aquilo que não condiz com a Tua palavra, que Tu não permita que cause dano a ninguém. Obrigado por tudo, em nome de Cristo. Amém. Bom, pessoal, temos visto nesse rápido módulo, né, chamado Ajuste Suas Lentes, a gente tem falado sobre algumas verdades importantes para a nossa visão prática de mundo e que possivelmente nós podemos esquecer com certa facilidade na nossa rotina e eu fiquei sempre pensando no efeito que isso pode ter em nossa vida num dia absolutamente comum, eu imagino uma terça-feira de tarde em casa. O que uma verdade dessa pode mudar na nossa visão prática de mundo, no mesmo ambiente, na mesma circunstância em que a gente esteja, tá? E hoje a gente conclui, né, esse rápido módulo aqui, nas primeiras 3 aulas totalmente online, né, e hoje nesse formato misto, né, as pessoas nos acompanhando aqui também online. E hoje eu queria pensar com vocês o seguinte assunto, que Deus é a majestade no céu e habita com o contrito e o abatido. Tá? Vamos lá, vamos por partes. O grande A.W. Tozer, né, já falei algumas vezes dele em encontros anteriores, então se não leu nada dele ainda, corrija isso essa semana, se possível. Tá? Ele defende o seguinte, que é absolutamente fundamental que os crentes tenham uma visão correta da majestade de Deus. E eu vou ler agora um trecho que ele escreveu. Diz assim: a verdadeira religião confronta a terra com o céu e o tempo com a eternidade. A mensagem deste livro não foi desenvolvida na época presente, mas é bem apropriada à mesma, provém de uma condição que já existe na igreja há alguns anos e que está se agravando cada vez mais. Refiro-me à perda do conceito de majestade na mente religiosa do povo. A igreja renunciou ao seu conceito, outrora elevado, de Deus e o substituiu por outro tão baixo, tão ignóbil, que é totalmente indigno de homens racionais que rendem culto. A causa de nossos problemas está no declínio do conhecimento do que é santo. Uma redescoberta da majestade de Deus nos levará a passos largos pelo caminho da cura. É impossível manter sãs as nossas práticas morais e retas as nossas atitudes interiores se a nossa ideia de Deus for errônea ou inadequada. Se quisermos trazer de volta às nossas vidas o poder espiritual, temos que começar a pensar em Deus de uma forma aproximada ao que realmente ele se assemelha. Tozer escreveu isso em 1961, quando ainda não havia surgido nem o neopentecostalismo e toda sorte de loucura que se vê hoje no meio evangélico, né? E eu duvido que ele acreditasse na época que se conseguisse piorar tanto o que ele já havia como grave aqui, né? E se isso era urgente, necessário e urgente, e nos anos 60, certamente é ainda muito mais hoje, né? Então, o Deus que nos salvou, né? O Deus que escreveu a Bíblia, o Deus a quem nós oramos, é o mesmo Deus que criou o universo, é o mesmo Deus que conduz a história segundo o seu propósito e que restaurará todas as coisas na eternidade. O mesmo Deus que você ora é o mesmo Deus que fez todas essas coisas gigantescas que a gente não consegue nem visualizar direito o tamanho. Tá? A gente não tem a capacidade de imaginar o tanto que Deus está acima de nós, o tanto que Ele é superior a nós, em essência, em força, em poder, em majestade, em tudo. Não cabe, enche nosso HD isso, né? Então não cabe nas nossas mentes isso, e a gente só pode ter um pequeno vislumbre de como Deus é maior nos nossos melhores sonhos, né? E é interessante que que nas raras vezes, né, em que apóstolos e profetas tiveram visões mais próximas de Deus, né, da glória de Deus, as palavras rapidamente faltam, mostrando que é algo diferente, não tem muito referencial para falar de onde Deus está, a partir do nosso mundo natural em que vivemos e respiramos e tudo isso. Tá? Então, apenas 2 exemplos. Ezequiel 1, eu vou ler alguns trechos salteados aqui, do 4 ao 6, diz assim:
Olhei, e eis que do norte vinha um vento tempestuoso e uma grande nuvem envolta em fogo e rodeada de esplendor. No meio disso havia uma coisa como um metal brilhante. Já começa a faltar as palavras, né? Que saía do meio do fogo. Do meio disso saía algo semelhante a 4 seres viventes, cuja aparência era essa. Tinham a semelhança de ser humano. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, do 13 ao 14. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, a semelhança de tochas. O fogo corria resplandecente por entre os seres viventes, deles saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. E do 22 a 24, sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento. Imagina que é bem no rumo aqui, né? Algo semelhante ao firmamento em cima da cabeça. Cada ser vivente estendia 2 asas na direção do ser que lhe estava próximo, com as outras 2 cobriam o corpo. Quando andavam, ouvia o ruído de suas asas, que era como o som de muitas águas, como a voz do Onipotente, um som de tumulto como o tropel de um exército. Quando eles paravam, abaixavam as asas. Então, assim, é claramente uma adaptação muito distante, né? Está tentando dizer algo que não tem referência do nosso mundo natural aqui. E Apocalipse 4, 2 a 6, né? Imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, alguém estava sentado no trono. Esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e sardônio, né? Uma pessoa semelhante a uma pedra. Então tá no rumo aqui, né? Ao redor do trono havia também 24 tronos. Neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco, com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesos as 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia como um mar de vidro semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes cheios de olhos e por diante e por detrás. Sabe aquela sensação de estar totalmente inadequado ao ambiente? E corretamente inadequado? Não é só uma sensação, você realmente está bem inadequado com o ambiente. Tipo o noivo que se vê no casamento de pijama e descalço, por exemplo, certo? Na cerimônia de casamento, todo mundo ali, o cara está de pijama e descalço. Está inadequado, muito inadequado. Eu acho que é mais ou menos isso aqui, sabe? Ele disse, olha, tem um negócio diferente aqui, eu não estou conseguindo nem explicar o que eu estou vendo. Quanto mais está aqui, eu não fui feito para isso, eu estou no lugar errado, não estou na minha praia aqui. Eu acho que é mais ou menos isso, tá? A plenitude da glória de Deus, né, não é nosso ambiente natural. A gente nasceu na criação já danificada pelo pecado. É onde a gente nasceu, é onde a gente vive, é o que a gente conhece de experiência com nossos sentidos. E quando você vai para uma realidade muito diferente, você está inadequado mesmo para aquilo. Nesse corpo, com pecado, está na glória de Deus, você se constrange disso, né? Nós nascemos e vivemos num mundo danificado pelo pecado. Nós somos limitados no tempo e no espaço. Deus não. E quando você se coloca numa realidade que não tem limite de tempo e espaço, não tem limite de poder, não tem limite de glória, isso lhe deixa meio desnorteado, né? Então, sempre que a gente pensar em Deus, a gente deve pensar que está lidando com essa majestade nos céus. Está lidando com alguém tão acima de nós, tão superior a gente, tão superior a todas as forças do universo somadas, de uma natureza muito acima, de uma glória que a gente não conseguiria nem descrever o que a gente viu, quanto mais está ali. E é a esse Deus, dessa natureza, dessa majestade, que a gente ora na nossa cama de noite, que a gente lê a palavra que Ele escreveu. Então, essa noção de inadequação tem que estar presente na gente. A gente não está lidando com uma criatura superpoderosa. A gente está lidando com alguém acima de tudo isso. E a gente deve sempre lembrar que não merece que Deus nos ouça, não merece que Deus nos tenha dado um livro completo já, não merece que escute o que a gente cante, não merece nada. Interessante que um dos maiores atrativos, me parece, do poder político ou econômico é o acesso a pessoas, né? Em vez de você preencher um formulário na internet que ninguém vai ler,
se liga para o dono da instituição, empresa, governo, o que for, e resolve. Fala com quem pode resolver. Então, isso pode agilizar e agiliza absurdamente a solução de problemas. E a majestade nos céus disponibiliza acesso direto a Ele próprio. Uma majestade que a gente não consegue nem explicar o que é, como é. A gente não merece isso, não merece esse acesso, mas Ele concede a si mesmo. Né? E Ele não só concede, mas Ele trabalhou muito para possibilitar esse acesso a pecadores chegarem diante da majestade dos céus. Ele trabalhou num plano que envolveu encarnação, esvaziamento, cruz, sangue, morte, ressurreição e restauração de tudo no final. E aguardamos, né, o retorno do rei para sua coroação e casamento. Né? Então, esse plano, a majestade no céu fez esse plano e nos disponibiliza. Mas não é nosso amiguinho, não é nosso igual, não é nem alguém da mesma natureza mais poderoso. É bem diferente de tudo isso. Quero citar mais uma vez Tozer. A W. Tozer disse o seguinte, na mesma obra, né, depois eu coloco o PDF lá com a referência, com as páginas e tudo. Diz assim: em todas as ocasiões que Deus aparece aos homens nos tempos bíblicos, os resultados foram os mesmos. Uma sensação esmagadora de terror e espanto. Um sentimento opressivo de pecado e culpa. Quando Deus falou, Abraão se lançou ao chão para escutar. Quando Moisés ouviu o Senhor na sarça ardente, escondeu o rosto temeroso para não vê-lo. A visão que Isaías teve de Deus fez-lo exclamar: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. E mais adiante, Tozer fala o seguinte: essas experiências demonstram que uma visão da transcendência divina acaba com toda a controvérsia entre o homem e o seu Deus. O homem perde toda a sua valentia e, ao final, está pronto para perguntar brandamente como Saulo, depois de vencido: Senhor, o que queres que eu faça? Em contraste, a autoconfiança da maioria dos cristãos de hoje, a frivolidade básica que se faz presente em tantas de nossas reuniões religiosas, o chocante desrespeito à pessoa de Deus, evidenciam claramente a profunda cegueira dos corações. Muitos se chamam pelo nome de Cristo, falam muito a respeito de Deus e por vezes oram a Ele, mas evidentemente não sabem quem Ele é. O temor do Senhor é fonte de vida, mas esse temor santo não é quase encontrado hoje entre os cristãos. Lembrando que ele escreveu isso em 1961. E acho que a condição não melhorou muito de lá para cá, não. Então a gente nunca deve perder a referência, a gente nunca pode perder a referência, é uma estupidez sem sentido e gigantesca. Perder a reverência diante desse ser, diante da majestade dos céus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Então temer a quem Ele é o beabá. Né? Sem isso, pode esquecer, já vai dar errado, não precisa nem continuar, já deu errado. Se acertar aqui, você pode errar mais na frente, e acertar também, mas se errar nesse ponto aqui, o prédio já começou torto, já não precisa nem continuar, já deu errado. Então, Deus está em toda parte da criação, a gente falou da onipresença dele a semana passada e na outra também, está em toda parte da criação, mas não se confunde com ela. Ele é o autor, ele é o criador, ele é o soberano, ele é muito acima da criação. Ele não é a criação, ele é muito acima dela. Tá? Então a gente precisa sempre se lembrar disso, irmãos. A ideia desses encontros é justamente isso, verdades que a gente não pode esquecer no dia mais comum das nossas vidas. Tá? Deus é a majestade no céu. Aquele ser a quem você ora é esse aqui que a gente está falando. Se a gente tivesse um vislumbre de um pedaço da glória dele, a gente não ia conseguir nem descrever. É ele que a gente ora. Então vamos sempre lembrar disso. Deus é a majestade nos céus. É o alto, o sublime, o eterno, o santo. E nós somos criaturas finitas, limitadas no tempo e no espaço e pecadoras ainda por cima. Tá? Que outro dia nem existiam. Então, se a gente visse como Deus é, não tenho dúvida que todos nós, né, viveríamos de uma forma menos tola, menos irresponsável, menos desperdiçando tempo, né, desperdiçando oportunidades, de forma menos tola mesmo. Né? A gente certamente amaria mais ao Senhor, serviria mais ao Senhor, né, louvaria com mais
fervor, né? Então, e tudo isso. Então, realmente, Tozer, para variar, está correto, né? Uma visão correta de Deus muda a nossa prática toda, né? Muda a nossa visão prática de mundo e muda a nossa conduta prática aqui. Produz efeito imediato na sua vida, na forma como você canta uma música aqui na igreja, na forma como você fala com seu filho, na forma como você vê uma ida para o trabalho e tanta coisa. Muda a sua visão prática de mundo totalmente aqui. Ajusta o foco com que a gente deve ver a vida aqui na Terra. Tá? E é interessante que, se a gente pensar bem, o Tozer destaca isso, claro, já até falou no trecho que eu destaquei aqui, o poder espiritual, o poder de Deus está disponível em Deus, na pessoa de Deus, não numa caricatura dele com o mesmo nome, que é só o que tem. Deus não é um Papai Noel que vai lhe dar presentes ao longo do ano e não só no Natal. Você pode chamar de Deus, como pode chamar de qualquer coisa. Isso não é Deus. No máximo é um homônimo aí, uma caricatura, uma versão distorcida, ou uma piada, ou o que seja. Então, Deus é a majestade nos céus e nós somos criaturas pecadoras, e a diferença disso é de essência. É tão grande quanto a diferença entre vida e morte. Tá? É uma essência diferente, é outra coisa. Tá? Então, a gente sempre deve se portar com reverência, com santo temor diante desse ser, santo, eterno, majestoso, que a gente não consegue nem explicar. Tá? E é Ele que salva a gente, é Ele que dá o Espírito Santo na gente, é Ele que dá o poder espiritual para fazer o que Ele quer, para vencer pecados, para ansiar pela restauração futura, para tudo que Ele diz que é o correto, que é o bom e que obviamente é mesmo. Tá? E sendo tão acima da criação, Ele escolhe soberanamente pessoas com quem Ele quer se relacionar, com quem Ele quer viver eternamente. Tornou possível salvar essas pessoas, habita nessas pessoas, garante que elas serão resgatadas no final dos tempos, né? E especifica algumas condições para essa conexão entre essas pessoas que Ele escolher e Ele funcionar bem. Tá? E uma das coisas que mais atrapalha essa conexão entre as pessoas que Deus escolheu em todo o tempo, época e tudo, e Ele próprio, né, esse vínculo entre Deus e as pessoas que Ele escolhe salvar, uma das coisas que mais atrapalha é a arrogância, é a prepotência. Isso interfere drasticamente. Tá? O ser humano não pode querer ser igual a Deus, autoexistente como Deus é, todo-poderoso como Deus é, onisciente como Deus é, eterno como Deus é. Né? Precisa sempre reconhecer nossa pequenez diante do Deus Trino. Lê algumas passagens aqui na sequência, bem rápido. Diz assim, Isaías 57 e 15. Diz assim, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Tiago 4, 6 e 10. Mas Ele nos dá graça, nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhe-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Mateus 5, 3 a 5. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Isaías 2, eu vou ler alguns versículos salteados. Primeiro versículo 2. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes, e se levantará sobre as colinas, e para ele afluirão todas as nações. 11, 12. Os olhos arrogantes serão abatidos, e a soberba humana será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todos os orgulhosos e arrogantes, e contra todos os que se exaltam, para que sejam humilhados. E o 17, a arrogância das pessoas será abatida, e a soberba humana será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Então, na eternidade, quando nós percebermos a presença majestosa de Deus, uma quantidade maior da glória de Deus, ficará evidente, né, que a arrogância diante de Deus é uma das coisas mais estúpidas que alguém pode fazer.
Ninguém, como Tozer falou, quando as pessoas tiveram vislumbres da glória de Deus, acaba com toda controvérsia. Ele diz, não, tudo bem, entendi, Senhor. Não dá para teimar contigo, não dá nem para falar nada, o Senhor está certo. Desculpa, estou errado. Sabe quando você está todo errado, carro sem placa, IPVA vencido, tudo quebrado, e para na blitz, você disse, não tenho que argumentar, desculpa, foi mal, estou errado. Pronto. Acho que é uma pequena amostra aí do que vai ter aqui. Você vai chegar na hora e diz, deu ruim. Senhor, não tem como ter arrogância diante de ti, é ridículo. Entendi tudo. Pronto. Agora que estou vendo, entendi. Entendi a distância que separa a terra do céu, a distância que separa uma criatura finita, limitada, de Deus. Parei. E nessa vida, né, isso me parece que vai acontecer na eternidade. Todo joelho vai se dobrar e vai confessar que Jesus Cristo é Senhor. Júlio César, Hitler, Napoleão, Stalin, quem você pensar aí de malfeitor, Marcola, vai dizer, Jesus Cristo é Senhor, porque vai ver o óbvio. Vai ser como o céu é azul, só que com um poder e uma santidade que vai constranger os piores seres humanos que já nasceram. E eu entendo, me parece, pela que a gente vê da Bíblia, que nessa vida Deus espera que a gente se amolde, desde já, aos padrões da eternidade. Né? Amar o próximo, orar a Ele, se transformar de pecadores duros, incrédulos, no mais parecido do que a gente já é, do que a gente vai ser na eternidade. Né? Acho que é por aí que fala desenvolver a vossa salvação e tantos outros versículos. A gente se tornando cada vez mais aquilo que a gente vai ser eternamente. Na eternidade não vai ter arrogância diante de Deus, nenhuma. Então a gente deve começar isso agora, a desenvolver isso agora. Né? E é interessante que o arrogante, né, como a Bíblia fala, é muito forte. O trecho de Isaías é muito forte, eu nem lembrava dessa passagem. Né? Eu vi procurando, estudando aqui para hoje. O arrogante, ele se coloca como adversário de Deus. Tá? Ele vai ser atropelado. Aí você vê um caminhão, um Scania carregado de brita, e você se colocar como adversário dela no meio da rua. É tão estúpido quanto. Deus vai atropelar o arrogante. Tá? E o contrito, por outro lado, ele reconhece que nada merece diante de Deus. E aí já está andando no caminho correto. E esse contrito, reconhecendo que nada merece diante de Deus, Deus será gracioso com essa pessoa. Deus é gracioso com o contrito diante dele. E será abençoado. Então o arrogante vai ser atropelado e o contrito será graciosamente abençoado. É o que a Bíblia nos ensina. E além disso, Deus humilha o arrogante e exalta o contrito. Os mansos herdarão a terra, como o Senhor começou o seu primeiro grande discurso, registrado em Mateus. E de fato, né, Paulo fala depois que ele tornou louca a sabedoria do mundo, o que me parece uma outra forma de dizer que a parte de Deus não há sabedoria, só há loucura, o que não me parece muito difícil, acho que basta olhar ao redor para ver que é mesmo. Lutero falou uma vez uma frase muito interessante, que diz que a história, mais ou menos o seguinte, que a história da humanidade é como um bêbado que caiu de um cavalo para o lado direito e se levanta para cair do lado esquerdo. Eu acho essa frase sensacional, né? E aplicável, acho que a todas as épocas do tempo da história aí. Então, nós somos peregrinos desse mundo, somos súditos do rei que virá, né? E a gente deve, desde já, viver de acordo com isso, com essas verdades, né? E vivendo também intensamente o caminho da terra para a nova terra, né? Como Deus coloca claramente na sua palavra. Então, entendo que a correta noção da majestade de Deus produz em nós reverência, santo temor, segurança, tranquilidade, fé, amor a Ele, amor ao próximo, só coisa boa. Então, se você e eu não estamos experimentando isso, tá? Num dia mais comum da sua rotina, poderia experimentar. Tá? Ter um mundo de alegria, de incentivo, de louvor, de empolgação, de fé, disponíveis.
Se eu e você quisermos rejeitar, Deus vai continuar tão santo, majestoso e glorioso como ele sempre foi. Não vai mudar nada para ele. Quem perde somos nós. Tá? Então, a oportunidade que Deus dá para a gente fazer algo espetacular em nossas vidas. Cabe a gente aceitar o presente ou ser como uma criança mimada e mal educada que ganha o presente e não dá a mínima para aquilo. E se a gente não está experimentando isso, aí eu volto para o argumento central de Tozer. Eu entendo que a nossa visão de Deus está errada. A gente está buscando alguém que não é de fato Deus. A gente chama de Deus, mas não é Deus. Se eu passar a chamar o meu filho de 2 anos de Pepe, ele não vai se transformar no Pepe. O Pepe vai fazer coisas, muitas coisas, que o meu filho de 2 anos não sabe. Se eu estou buscando com o meu filho, chamando ele de Pepe, para fazer algo que só o Pepe sabe fazer, vai dar errado. É isso que eu estou querendo dizer. Se a gente está chamando de Deus alguém que não é de fato Deus, não vai acontecer. Ele não tem poder para mudar a sua vida. Mas Deus mesmo, tem de sobra. Então vamos nos arrepender desse pecado de não buscar a Deus de fato, mas uma caricatura dele. Essa falha é nossa, não é dele. E agir como o publicano daquela parábola do publicano e do pecador, né? Que ele não ousava nem olhar em direção ao alto e batia no peito contrito, dizendo: ó Deus, ser propício a mim, pecador. Não merece nada diante de Deus. Então que a gente saiba o tamanho de Deus, o nosso tamanho, que a gente não merece coisa nenhuma diante dele, e que clame a ele por cura, por perdão, por uma visão correta dele próprio, por poder espiritual. A Bíblia fala muito disso. Não é porque estão fazendo chacota disso em seitas neopentecostais que a gente vai virar uma igreja sem poder espiritual. Então o Senhor vivifica, o Senhor dá graça, o Senhor exalta, o Senhor consola e o Senhor sela para a redenção eterna. A quem? Aos contritos de coração, que reconhecendo a própria miséria, batem no peito e clamam para Deus ser propício a si. Que cada um, então, clame por socorro a Deus, creia no poder do Senhor Jesus Cristo de pagar toda a nossa culpa, toda a nossa maldade, nossa indiferença, nossos pecados, nossa insensatez. Ele sabe de tudo isso, Ele nos salvou sabendo de tudo isso, Ele morreu sabendo de tudo isso. E esses serão os súditos que estarão com Ele, com o Rei, quando o Rei voltar para a terra para ser coroado para o seu casamento com aqueles a quem Ele quis salvar. São essas pessoas que reconheceram a própria miséria, clamaram, creram no Senhor Jesus Cristo e foram graciosamente atendidas. Esses são os súditos do reino, não os arrogantes. Os arrogantes serão humilhados, reconhecerão o absurdo que fizeram, mas não haverá mais tempo e serão severamente castigados por Deus, como a palavra de Deus fala de forma muito, muito clara, né? E fala, inclusive, de algo terrível que será enfrentar o Apocalipse 19:15, o furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Seja lá o que for isso, é bom estar bem longe. Furor da ira do Deus Todo-Poderoso. A quem não consegue descrever, a quem as palavras faltam para descrever quando está tudo bem. Imagina ele com raiva. Muita raiva. Furor da ira. Então é isso, gente. O Senhor será gracioso para os contritos e será duríssimo, furioso com os arrogantes diante dele. Deus é a majestade do céu, né, que habita com o contrito e o abatido. Então que a gente possa lembrar dessas verdades de agora em diante, né, sempre voltar a isso, e nunca esquecer desse beabá aqui da vida cristã, tá? Que é essencial, é DNA dos súditos de Cristo no seu reino. É isso aqui. Bom, gente, então agradeço muito a atenção de vocês ao longo dessas semanas, né? 3 delas em casa e hoje parte em casa, né? E parte aqui na igreja, uma boa parte aqui na igreja. E assim a gente conclui nosso rápido curso, né? Espero que tenha sido útil para vocês. Para mim foi bastante, né? Costuma-se dizer que o professor sempre é o que aprende mais, né? Na preparação. E é um privilégio muito grande. Agradeço demais a confiança da liderança da igreja, né? Ainda mais essa oportunidade aqui de estar dividindo essas ideias aqui
com vocês, tá bom? Então, muito, muito obrigado pela atenção e queria orar para a gente fechar aqui nosso rápido módulo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua majestade, obrigado pela nossa pequenez, obrigado porque Tu já nos tocou, nos fez ver o óbvio, que somos limitados, somos contraditórios e que ansiamos pela eternidade. Ansiamos por algo mais do que só esta terra. E Tu colocaste isso como uma importante bússola na consciência, na alma de todo ser humano. Saber que tem algo muito bom e algo muito errado nesse mundo. Saber que Tu está inteiramente, a todo tempo, onde quer que a gente esteja, Tu estás conosco e ao mesmo tempo está muito acima da gente, mas muito. E de uma essência diferente, de uma santidade constrangedora. A gente pede que Tu ajuste nosso foco para Te buscar de fato, Senhor, e não a uma caricatura de Ti. Obrigado por tudo em nome de Cristo. Amém.